Olá para você que acompanha a Módulo FM, seja muito bem-vindo. A gente começa mais uma edição do nosso Mente Aberta, hoje um pouco diferente dos nossos últimos Mentes Abertas aqui da Módulo FM. Por quê? Porque a gente vai falar de uma instituição extremamente relevante, que é um apoio fenomenal, fundamental para todas as famílias. São os Alcoólicos Anônimos. E eu confesso que é a primeira vez que eu estou conversando com pessoas muito sérias, pessoas que fazem parte da história do AA aqui em Patrocínio. Eu vou identificar apenas por nome essas pessoas que estão com a gente aqui nos nossos estúdios, e depois eles vão falar por quê, porque o anonimato é um fundamento sagrado dos Alcoólicos Anônimos. Então a gente vai falar aqui com o senhor Estevão de Jesus. Ele é coordenador do grupo Alcoólicos Anônimos. E vamos falar também com o senhor Luiz Antônio, que é membro dos Alcoólicos Anônimos, inclusive está com um afiliado aqui nos nossos estúdios. E eu começo então com o senhor Estevão de Jesus. É um prazer recebê-lo. Lembrando para o nosso ouvinte internauta que a gente não está mostrando a imagem deles, mas a fala aqui é livre. Senhor Estevão, um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O prazer é todo meu, Lídia, é Lídia, né? Leide. Leide, o prazer é todo meu. Você tá nervoso? Calma. É uma satisfação muito grande estar aqui compartilhando essa experiência, força e esperança, e agradeço a oportunidade da Rádio Módulo dar esse espaço para nós. Eu sou Estevão, um alcoólatra em recuperação. Vivo um dia de cada vez, com os planos das 24 horas, mas graças a um poder superior, que na minha concepção é Deus, estou completando meus 32 anos que não faço uso de bebida alcoólica. É um tempo relevante. Mas você vai contar um pouquinho mais da sua história. Eu quero falar também aqui que Luiz Antônio está com a gente aqui. Luiz, um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo à Módulo FM. Prazer é todo meu. Bom dia, Leide. Bom dia a todos os companheiros e ouvintes da Módulo FM. E aí, o seu Estevão começou a falar um pouquinho da história dele. Eu queria te perguntar também como é que você foi introduzido no Alcoólicos Anônimos. Quem levou você ou você foi sozinho? Olha, a princípio eu nem conhecia a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, né? Eu estava totalmente destruído no alcoolismo. E fui convidado por um amigo meu que já tinha tempo de sobriedade e resolvia participar, né? Assim, da primeira reunião eu já participei e continuei até hoje. Estou aí completando quase 8 anos. Muito Seu bom. Estevão, Luiz, obrigado. Eu vou voltar a te perguntar também. Seu Estevão, como é que funciona os Alcoólicos Anônimos aqui em Patrocínio? A gente percebe que o senhor é um membro, digamos assim, graduado. Eu sei que é uma irmandade, vocês não têm, digamos assim, tantas hierarquias, mas o senhor é uma pessoa muito respeitada no grupo. Eu queria que o senhor falasse, então, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e que têm curiosidade, têm o desejo, quer indicar um parente ou está sofrendo com o problema do alcoolismo, como é que funciona o AA aqui em Patrocínio? Obrigado, Lídia. Alcoólicos Anônimos, para mim falar a palavra Alcoólicos Anônimos, eu gostaria de lembrar que ontem completou 90 anos de Alcoólicos Anônimos a nível mundial. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade sem fronteira, nasceu nos Estados Unidos no dia 10 de junho de 1935 e foi atravessando fronteira de uma parte do mundo para outra, até chegou no Brasil na data de 1947, passando por Juiz de Fora em 1962. No Patrocínio chegou em 30 de abril de 1978. Nós temos hoje 5 grupos funcionando no programa de recuperação. Tem reunião, como foi falado, todos os dias, das 20 às 22 horas, com reuniões de recuperação abertas. Abertas é que pode qualquer pessoa participar. Nas grandes cidades tem reuniões fechadas que seria direcionada somente para membros de Alcoólicos Anônimos, abertas e fechadas. Agora no Patrocínio só tem reuniões abertas. O objetivo nosso, Lídia, é manter sóbrio e ajudar outros a recuperar do alcoolismo.
ninguém para de beber bebendo. O propósito primordial nosso é levar a mensagem àquele que ainda sofre. Sempre a gente faz trabalho em conjunto nos bairros da cidade, ou às vezes quando algum profissional da saúde ou da assistente social nos convida para fazer uma abordagem, nós já tem aquela equipe, todo membro são servidor de levar a mensagem para aquele que ainda sofre e acolher dentro do grupo. No grupo não tem regra, tem requisitos. Requisito significa, a partir do momento que a pessoa chega pela primeira vez, ele é bem-vindo com abraços, depoimento de companheiros e companheiras, e aí a decisão está nele. Ele não vai fazer compromisso nem com Estevão, nem com Luiz Magalhães, nem com João Roberto e nem com o Blacks. Ele vai fazer um compromisso com o poder superior na concepção que ele acha que é esse poder superior. Eu, particularmente, é Deus. E o ingresso está na decisão dele. O único requisito já fala na própria Irmandade. Para ser membro de AA, o único requisito é o desejo de parar de beber. Se ele tem o desejo de parar de beber, ele é acolhido dentro do grupo de AA como membro de AA. E aonde tem unidades do AA aqui em Patrocínio? Tem numa sala da Igreja São Sebastião, no bar Serra Negra, todas as segunda-feiras, das 20 às 22 horas. Tem na rua Emílio Alves do Nascimento, no bar Constantino, numa sala da Escola Mariana Tavares, que funciona também no mesmo horário. Tem numa sala da Funerária Frederico Zanon, na Rua Sacondino de Faria Tavares, quinta e sábado, conforme eu falei, que funciona também nas quinta e no sábado. E tem no bar Marciano Brandão, na Marechal Floriano, 1126, na Chácara das Vicentinas, ao lado do cemitério. Tem também na Rua Doutor Vicente Soares, 1100, no Centro Comunitário Padre Damião. E tem o que está fechado provisório também, que está previsto para ser reabrido aqui no Bar Enéas, na Igreja Santo Expedito. Luiz Antônio, você quer falar? Não, por enquanto não, pode fazer perguntas. Mas eu quero que você conte, você já falou da sua entrada no AA, mas você também já é padrinho de algumas pessoas que participam do AA. Como é que funciona essa questão de ser padrinho de alguém para entrar no AA? Bom, eu acho o fator mais importante da Irmandade funciona assim. Nós mantemos o anonimato, mas ao mesmo tempo quebramos o anonimato, né? O anonimato tem que ser meu, né? Não eu quebrar o anonimato das pessoas, meus amigos. E o meu afilhado foi muito engraçado na época. Pode contar rapidinho, vou falar rápido, né? Não, fica à Ele vontade. notando a diferença minha, né? O modo de estar, modo de vida, né? Ele falou pra mim assim, Cabi, mas você tá mudando? O que que tá acontecendo? Eu falei pra ele, não, moro no mesmo lugar. É um pouco bom a gente conversar brincando para descontrair um pouco, né? Sim. Sofrimento basta o passado. Mas ele começou a perceber sua mudança de comportamento, esse seu afilhado. Sim. E você já estava frequentando a AA. Já estava frequentando. Aí falei pra ele, né, que eu frequentava a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Ele falou, quero ir lá participar um dia, né? Ele falou, eu quero aproveitar, mas não é pra mim não, é pra uma outra pessoa. Ele levou essa pessoa não ficou não, sabe? Ele falou assim, quem tem que ficar sou eu, né? E assim ele está com a gente até hoje. Então é muito importante a gente apadrinhar pessoas, porque é um fortalecimento pra gente também, né? Agora, Estevão, o AA, ele acolhe homens e mulheres? Sim, de diferentes raças, homens e mulheres, seja, como diz, agnósticos, ateus, budistas, católicos, romanos, protestantes, todos os tipos de pessoas que têm o desejo de parar de beber é acolhido dentro de Alcoólicos Anônimos. Não tem distinção de raça, cor, crença ou importância social.
Eu quero pedir para vocês um rápido intervalo, para o Estevão e para o Luiz Antônio, depois eu quero que vocês falem dos passos. Porque tem os passos, né? Eu queria que vocês falassem desses passos para as pessoas que frequentam o Alcoólicos Anônimos. A gente volta em um minuto, ok? Mente aberta. Mente aberta. Voltamos com o nosso Mente Aberta dessa sexta-feira. Hoje a gente um pouco diferente, a gente não está mostrando aqui por anonimato os nossos entrevistados, já que a gente está falando dos Alcoólicos Anônimos. A gente está recebendo aqui o senhor Estevão de Jesus e o senhor Luiz Antônio. Senhor Estevão, eu queria que o senhor falasse assim, como é que é integrar o AA? Queria que o senhor comentasse pra gente como é que é integrar o AA, o que o AA representa na vida do senhor, porque a nossa ideia da conversa aqui é falar que o trabalho que essa oferta desse serviço tão importante para as famílias existe aqui em Patrocínio. E a gente vê que o senhor é uma liderança do pessoal. Então, eu queria que o senhor falasse o que é o AA. O senhor já falou que as mulheres podem frequentar, não há nenhum tipo de preconceito. E os passos para a pessoa que se dispõe a frequentar o AA, tem um caminho, assim, alguns passos que vocês dizem que são fundamentais? Sim. Antes eu não sei se você vai me perguntar mais na frente sobre anonimato. Você ainda vai me perguntar? Vou, mas só que você falar, fica à vontade. Aqui então o espaço é do senhor. Eu vou seguir para você. Quando você fala com referência a reintegrar, eu era um bêbado de rua. Cambaleei, passei momentos difíceis nas trevas. Fui abordado por membros de Alcoólicos Anônimos para conhecer a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, alguns anos atrás. Vim e admiti que sou impotente perante o algo que eu tinha perdido o meu domínio sobre minha vida, que é o primeiro passo. É o único passo que fala de álcool. Mas não ficou por aí para mim reintegrar na sociedade, que a sociedade, então dizer, de próprios membros de Alcoólicos Anônimos, ou seja, profissional da saúde, que fala que a sociedade expulsa, depois ela acolhe. Aí os 12 passos, sugerido como programa de recuperação, ensina o membro a encontrar uma facilidade para ele ser reintegrado dentro da sociedade. O segundo passo já diz para nós, já sugere para nós a decisão de nós encontrar um poder superior na concepção de cada um. É modo isso que usa essa palavra, poder superior. No terceiro passo, diz para nós, decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus. Aí aquele poder superior que tinha ficado para trás, que os agnósticos ou muitos ateias não conheciam, ele vem conhecer que esse poder superior é Deus. No quarto passo, é os meus defeitos de caráter. Eu vou só simplesmente lembrar os meus defeitos de caráter, aquele que gostava de roubar lâmpada em porta de boteco, comprar bebidinha e não pagar, fazer isso, aqueles defeitos mais graves de personalidade. Eu vou simplesmente fazer um desabafo. No quinto passo, eu vou admitir perante Deus, perante eu mesmo e perante outro ser humano a natureza exata de minhas falhas. No sexto passo já começa a ficar mais pesado, porque eu vou prontificar inteiramente a deixar que Deus remova aqueles defeitos de caráter. No sétimo passo, humildemente, eu vou rogar a Deus que me livre das imperfeições. No oitavo passo já vem começa a pesar um pouquinho. É sugerido eu fazer uma lista de reparações das pessoas a quem eu mais prejudiquei. No meu caso, foi minha mãe, meus irmãos, irmão, pai e por aí. E eu mesmo, também que eu prejudiquei muito. No nono passo, já me sugere eu fazer reparações diretas a tais pessoas que eu tinha prejudicado. E continua a rotina. O décimo passo, Esteve sempre continuar
fazer inventário pessoal e quando eu estiver errado, eu admitir prontamente. O 11º passo me sugere eu procurar através da prece, que é aquela prece da serenidade, concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. No 11º passo, nós procuramos, através da prece e da meditação, melhorar o nosso consciente, o nosso contato consciente com Deus na forma que nós concebemos. E o 12º passo é igual um corpo místico, igual fala nas igrejas religiosas, o cálice que nós toma, o corpo de Cristo que nós toma, o sangue de Cristo, o pão, o vinho. Aí nós temos o privilégio de compartilhar a nossa vivência dentro de Alcoólicos Anônimos com aquele que ainda precisa levar a mensagem para aquele que ainda sofre. Agora, senhor Luiz Antônio, Pois não. a pessoa, pela sua experiência, o senhor já apadrinhou pessoas no Alcoólicos Anônimos, já frequenta há quantos anos o senhor frequenta? 8. 8 anos. E aí, é uma pergunta que eu acho que muitas pessoas se fazem. Na experiência que vocês têm própria, de serem alcoólatras e de lidar com outras pessoas alcoólatras, a pessoa nasce alcoólatra ou ela vira alcoólatra? Olha, até hoje não foi explicado isso, sabe? Eu vou falar de mim. Eu comecei no álcool, fazendo uso de bebida alcoólica. Eu tinha 6 anos, né? E achei muito bom ficar embriagado, né? E com isso eu fui continuando. Depois virou uma farsa na minha vida. Eu fazia uso para pagar a conta, não pagava. Fazia uso para ficar rico, nunca fiquei rico, né? Mentia para mim mesmo. Mas então não tem uma idade. Isso é uma doença, né? Alcoolismo é uma doença. É uma doença que a medicina hoje não tem um medicamento eficaz para essa doença. E a gente faz essa paralisação 24 horas em Alcoólicos Anônimos, né? E com isso eu estou indo bem, minha família. O que eu acho mais difícil é as pessoas a quem eu prejudiquei, né? Muitas delas já se foram, né? Seus pais, por exemplo? Seus pais, por exemplo? Meus pais, irmão, né? Então a gente fica muito sentimental com isso, né? Mas é isso aí. Estevão, a questão do anonimato, que inclusive a gente está utilizando o anonimato hoje, pelo menos de imagem, né? Que é um acordo nosso para que vocês não apareçam, até para a gente explicar para as pessoas que às vezes tem alguma preocupação em ser exposto ou exposta ao frequentar uma A. Então vocês levam isso muito a sério, o anonimato, né? Lídia, o anonimato ele tem de várias formas. Por exemplo, tem o anonimato no grupo, que nós preserva o testemunho dos companheiros e companheiras nos seus depoimentos. Mesmo dentro do grupo também, nós não temos o direito de falar, vamos supor, a Lídia ela dá módulo, ingressou no grupo Sadia. É uma quebra do anonimato de você. Ah, tá. Entendeu? O anonimato perante ao público, por exemplo, no rádio, no filme, na televisão, na internet, nós devemos não identificar com nomes completos, talvez com o rosto, porque é igual você mesmo, como não alcoólatra, nos apadrinhou aqui. Que nós identificar, por exemplo, quebrar o nosso anonimato aqui hoje na Módulo, nós vamos afugentar centenas de bebum que está precisando de ajuda, principalmente os bebum mais orgulhosos, de alto nível, o bêbado de sofá, ele não quer aparecer nem num grupo de AA. E quando nós identifica que nós somos de Alcoólicos Anônimos, que nós mostramos o nosso rosto,
quebra o segredo também das nossas reuniões de recuperações. Para que eu ir lá? Fulano de tal já falou tudo que é lá. O meu cachaçais, não é bom que eu solte ele também perante ao público, porque o que assegura o recém-chegado é o nosso testemunho, é o nosso passado, é a nossa senha, a nossa trajetória e a nossa sobriedade que faz com que o recém-chegado ficar firme dentro da nossa irmandade. Então, as nossas relações com o público, elas baseiam na atração em vez da promoção. Na imprensa, rádio, filme, cinema, televisão, cabe nós preservar o anonimato pessoal. O anonimato é o alicerce espiritual da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Aí vem aquela palavra que o companheiro falou aqui. Devemos colocar os nossos princípios acima do meu ego, acima das minhas personalidades. Nós até temos um teste básico da nossa Irmandade, que é o primeiro livro. Ele é feito de testemunho dos primeiros ancestrais da Irmandade, o livro Alcoólicos Anônimos. E na primeira edição dele, ela sempre é nova, tá? É importante permanecer os anônimos, porque somos muito pouco para atender o número de pedidos. Então, até hoje, nós somos muito pouco para atender o número de pedidos de ajuda, entendeu? E vocês precisam de doações? Assim, como é que funciona? Se alguém quiser colaborar, quiser ajudar? Porque vocês têm atividades diárias ali, né? Mexeu numa parte fundamental. Eu acho que a maioria de vocês aqui é motorista, não é? Eu, por exemplo, eu sou habilitado, mas eu não tenho carro, não. Nós temos a nossa 7ª tradição, que ela sugere todos os grupos de AA deverão, ainda bem que tem essa palavra, deverão, ser absolutamente autossuficientes, rejeitando quaisquer doações de fora. Mas é como nós usamos a nossa literatura tipo semáforo. A lei de trânsito, por exemplo, tem ali como que fala? O sinaleiro, tudo direitinho. Nós usamos ela como uma forma de proteção. Por exemplo, pelo número de membros que nós temos hoje no patrocínio, nós não temos condições de pagar um aluguel. A nível nacional, ou seja, internacional, tem uma porcentagem muito grande de grupos autossuficientes, que paga tudo. Essas salas que vocês têm, então, todas são doação, então? São doações das entidades religiosas. Ah, entendi. A nível nacional, a nível no Brasil, 40% dos grupos são autossuficientes. 60% funciona mais na sede das igrejas católicas. E vocês pretendem ter uma sede própria aqui, assim, seria um sonho de vocês ou não há necessidade? A 6ª tradição já nos alerta também a nós não construir nada no nosso nome. Ah, entendi. Entendeu? Como que Então as doações não são permitidas, no caso? Não são. Nós sair pedindo ajuda para nós manter a nossa autossuficiência do cafezinho, o bolo, a nossa literatura. O lanche ali a literatura reunião, né? freia nós para isso. Entendi. Jamais devemos fazer isso. Agora, se nós também não pedir um espaço para uma igreja para cooperar conosco, se der um espaço, nós também não vamos chegar em lugar nenhum. Não, entendi o que o senhor está falando. O senhor usou uma palavra no início, eu queria que os dois falassem sobre. O senhor falou assim, nós somos recuperandos. O senhor tem 32 anos de AA. O senhor ainda é um recuperando? Sim. A nossa literatura de Alcoólicos Anônimos fala para nós, uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra. Eu pretendo viver ainda mais uns 10 anos. Não, o senhor está novo, é que isso, vai ver muito mais. Continue sendo alcoólatra. Até hoje, nessa época fria, quando o pessoal faz uma feijoada lá em casa, eu lembro daquelas pingas de engenho, tomar uma chapuletada de uma dose de pinga, para comer um prato de beiçada de porco. Até hoje ainda dá compulsão. Eu sempre sou alcoólatra. E a diferença minha
com aquele que chega dentro do grupo de Alcoólicos Anônimos pela primeira vez, a diferença é só esticar a mão. Tomou a primeira dosinha, recaiu. No meu caso, uma para mim é muito, 20 é pouco. Eu não sei controlar, eu não tenho controle. Então, o meu controle é através dos 12 passos sugeridos e da frequência nas reuniões e me prevenir as minhas 24 horas. Eu não preciso pedir 48 horas, não. Hoje, nas minhas 24 horas, eu estou sóbrio, amanhã está nas mãos de Deus. Luiz, quer complementar o que ele falou? Estou vendo que você está reflexivo aí, pensando. Você também é um recuperando. Sou sim um recuperando, né? Pode perguntar. Trago leveza aqui, porque vocês são pessoas leves também. Mas assim, quero encerrar a nossa entrevista. Desculpa. Não, adorei se eu falar Lídia. Eu acho esse nome lindo, Lídia. Adorei, sou Lídia. Não tem problema, não. Eu gostei muito da participação de vocês aqui. Eu quero encerrar a nossa entrevista. Poderia ficar falando horas com vocês aqui, mas eu quero encerrar a nossa entrevista, porque a gente tem compromisso e vocês também. Mas assim, uma honra recebê-los aqui. Vocês terem essa confiança de vir aqui na Módulo FM. A gente está com o estúdio aqui cheio de câmeras, mas vocês confiaram de trazer a imagem de vocês pra gente aqui e sabe que a gente vai preservar. Então, muito obrigada. E contem sempre com a Módulo para que a gente possa falar do trabalho de vocês e convidar as pessoas para participarem do ar, aquelas que se sentirem encorajadas, que quiserem conhecer também. Eu, particularmente, nós, em conjunto, em número de membros de Alcoólicos Anônimos, nós 4 agradecemos a vocês pelo carinho, a dedicação, o esforço. E muito bem lembrado, se sem vocês, não teria chegado em lugar nenhum. Nós é que agradecemos vocês assim, de coração. E assim que tiver uma oportunidade, chama nós para nós nos dar uma identificada na cidade, dar uma divulgação na nossa cidade. Nós que agradecemos de coração. Os meios de comunicação são a principal ferramenta de ajuda para nós levar essa mensagem do 12º passo. Muito obrigado, Leide. Eu que agradeço, Luiz Antônio. Eu acho que a pessoa se colocar vulnerável para os outros é muito difícil. Enquanto jornalista, eu vejo que, enquanto ser humano também, e vocês vieram aqui e se colocaram vulneráveis. Muito obrigada, tá? Muito obrigado, porque com certeza a atitude de vocês vai encorajar outras pessoas. Tá bom. A Irmandade de Alcoólicos Anônimos é que agradece a todos integrantes aí da Rádio Módulo, né? E a gente está aí sempre à disposição de vocês para ajudar aqueles que ainda sofrem nas garras do alcoolismo, né? Como o companheiro disse há pouco aí, nós não recebemos doações de fora, né? Mas dentro dos nossos grupos, nós trabalhamos lá com a parte financeira para a compra de literatura, né? Porque nada vive sem coisas financeiras, né? Sem dinheiro, por exemplo, né? Mas antes a gente gastava milhões e milhões em bares, né? Perdia na rua por coisa mínima que a gente agora é um investimento, fazendo. Né? É um investimento muito lucrativo, né? Investimento para a vida, né? Então, mais uma vez, meu forte abraço a todos vocês e todos os ouvintes da Módulo. Muito obrigada, então, ao senhor Luiz Antônio e ao senhor Estevão de Jesus, que são integrantes, são figuras expressivas dos Alcoólicos Anônimos aqui em Patrocínio. E eu vou falar o telefone para você entrar em contato. Vamos colocar na tela também, mas eu repito aqui o telefone, que é o 34-3235-5856. Eu repito para quem está aí ouvindo, às vezes não tem condição de anotar, vou repetir bem devagar aqui. O telefone do AA em Patrocínio é o 34, né, para quem mora aqui em Patrocínio, 3235-5856. Esse foi o nosso Mente Aberta dessa sexta-feira. Fiquem com Deus, um bom fim de semana. Que Deus ilumine a todos, especialmente o pessoal dos Alcoólicos Anônimos, que nos dará a honra da presença aqui hoje. A gente volta na próxima sexta-feira com mais um Mente Aberta. Bom fim de semana e até lá. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.